Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A partir de agora, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Érica Ribeiro. Então, a partir desse momento, quero ver quem é que vai ficar comigo até o final, participar da aula, ajudar a tia a resolver as questões, os desafios, aprender e se divertir bastante, ok? Então, vamos lá? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, pessoal, na nossa aula anterior, fizemos uma revisão do texto informativo científico, não foi mesmo? Aposto que vocês devem lembrar as características desse gênero e esse assunto já está na pontinha da língua de cada um. E hoje também iremos fazer uma pequena revisão sobre o conto de suspense, ok? Prestando atenção nos sinais de pontuação que são utilizados nesses textos, justamente para atribuir mais emoção, ok? Então vamos lá? Antes da gente começar a revisão desses dois conteúdos, a tia vai explicar a fluência da semana, que hoje vocês deverão fazer uma leitura em voz alta. Então, na aula anterior, vocês fizeram uma leitura silenciosa, aquela leitura com os olhinhos, uma leitura visual, sem mexer a boca. Hoje vocês vão fazer uma leitura em voz alta, bem bonita, em alto e bom tom, na casa de vocês, ok? Então, vamos lá. Hoje vocês realizarão uma leitura em voz alta do texto Os Lobos. A leitura em voz alta é excelente para ajudar na concentração, pois o leitor fica mais atento ao que está escrito e à forma de pronunciar as palavras. Esta aproxima o leitor e o ouvinte do universo da leitura. Então, ao realizarem a leitura em voz alta, convidem suas famílias para assistirem às suas apresentações. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Então, vai ser um momento de vocês, com a família de vocês. Então, vocês vão pegar o texto de fluência da semana, que é o texto Os Lobos, e convidar alguém da sua família para fazer essa leitura bem bonita, com a voz bem alta, para todo mundo participar desse momento tão saboroso que é esse momento da leitura, ok? Então, aqui temos uma aluna fazendo esse momento da leitura em voz alta, que é a aluna Sofia Loane Cardoso da Silva, da Escola Municipal Machado de Assis, certo? Turma 14 BM, professora Valdirene. Então, olha que maravilhosa a Sofia. A Sofia, ela adora ler. Então, ela mandou essa foto para a tia ficou com o coração, ó, maravilhado com tanta lindeza. Então, parabéns para a Sofia, parabéns para a professora Valdirene, que está sempre contribuindo com o nosso trabalho. E um beijo para todo mundo da Escola Municipal Machado de Assis. Gostaria de agradecer também ao papai e à mamãe da Sofia que autorizaram a divulgação da foto dela aqui hoje, para vocês verem como a Sofia é uma leitora maravilhosa. Então, ó, um beijo para a Sofia, um beijo para todo mundo da Escola Municipal Machado de Assis e um beijo para a professora Valdirene. A tia fica muito feliz ao receber esses registros, tá bom? De vocês. Então, leitura é isso, pessoal. Quanto mais você lê, leitura é treino. Quanto mais você lê, melhor você fica. E a Sofia já está uma leitora maravilhosa, que ela adora treinar a leitura. Então, parabéns, ó. Todo mundo, palmas para a Sofia. Então, vamos agora fazer a leitura do texto, que vocês deverão fazer uma leitura em voz alta, uma leitura bem bonita na casa de vocês, ok? Convidem o papai, a mamãe, o irmão, quem estiver na sua casa para participarem desse momento com vocês. Então, vamos lá? Vamos treinar a partir de agora essa leitura em voz alta? Então, todo mundo vai fazer a leitura junto com a tia, ok? Vocês acompanham aí da televisão. 1, 2, 3 e já! Os Lobos, de Maria Celeste Fernandes Leão. Os lobos vivem em família. A família dos lobos vive na mata. Os lobos uivam, eles uivam muito. Au! Au! Fábio vai até a mata. Fábio não vê os lobos, ele ouve o uivo dos lobos. Au! Au! Fábio tem medo dos lobos e volta para a vila. Na vila, Fábio vê Tião e fala: Tião, na mata vivem muitos lobos. Vivem, Fábio, os lobos vivem lá. Os lobos têm muita fome? Eles têm muita fome, falou Tião. Eu ouvi os uivos dos lobos na mata. Fábio, você tem medo dos lobos? Dos lobos e dos uivos dos lobos. E você, Tião? Então, esse é o texto que vocês deverão realizar uma leitura
em voz alta, certo? Na nossa aula anterior, vocês realizaram uma leitura silenciosa. Hoje é uma leitura em voz alta, colocar essa voz bonita para fora, tá bom? Então, vamos agora para a revisão do gênero textual que estamos revisando essa semana, o primeiro, certo? Que é o texto informativo científico. Então, pessoal, ciência e sociedade sempre estiveram tão entrelaçadas que às vezes nem percebemos que estamos cercados de tanta tecnologia, não é mesmo? O celular que está em suas mãos é uma máquina, um microcomputador com diversos recursos. A internet, o rádio, a televisão, a geladeira, a descoberta de vacinas só existem graças à pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. Então, a ciência é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Dessa maneira, o texto informativo científico é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultado da investigação sobre um determinado tema. Então, textos como esses, pessoal, possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Então, vamos relembrar um pouco mais as características desse gênero? Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Utilizados no mundo acadêmico. Então, pessoal, esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, dentre outros. Linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem, certo? Então, é uma linguagem destituída da impessoalidade, ok? Uso de termos técnicos da área, certo? Então, pessoal, são essenciais da linguagem científica. Verbos no presente do indicativo. Então, o presente do indicativo indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica do fato. Então, textos como esses possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Então, galerinha, eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Então, é um texto feito com base em estudo, com base em pesquisa, com base em experimentos nessa área, ok? Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Então, todo mundo relembrou um pouco das características desse gênero que estamos revisando? Então, pessoal, vamos fazer a leitura agora do texto Buriti, Mauritia flexuosa LF, certo? Então, vamos lá? O buritizeiro é uma das maiores palmeiras da Amazônia, possuindo de 30 a 50 centímetros de diâmetro e de 20 a 35 metros de altura. Oferece um fruto nutritivo importante para as pessoas e animais da região. A distribuição geográfica do buritizeiro abrange toda a região amazônica, o norte da América do Sul e estende-se pelo nordeste e centro-sul do Brasil. Essa palmeira prefere as áreas alagadas, igapós, beiras de igarapés e rios, onde é encontrada em grandes concentrações. A água ajuda na dispersão das sementes, formando populações extensas de buritizais. Os frutos, folhas, óleo, pecíolo e tronco são utilizados para muitos fins. O buriti também é conhecido no Brasil como miriti, muriti e buriti do brejo, certo? Então, vamos agora fazer a análise desse texto, que a tia quer ver quem foi que fez a leitura junto com a tia e conseguiu visualizar todas as informações importantes, ok? Então, vamos lá?
Questão 1. Esse texto é um exemplo de letra A, entrevista, letra B, conto de suspense, letra C, reportagem ou letra D, um texto científico? E então, pessoal, A, B, C ou D? Quero ver quem é que vai acertar. Vamos lá? Plim, acertou quem falou? Texto científico, muito bem. Que tipo de árvore é o buritizeiro, pessoal? Segundo as informações contidas no texto. O buritizeiro é uma das maiores palmeiras da Amazônia, possuindo de 30 a 50 centímetros de diâmetro e de 20 a 35 metros de altura. Muito bem. Questão 3. Qual é o nome científico do buriti que foi apresentado logo no início do texto? Vocês conseguiram memorizar direitinho? Então vamos lá. Quero ouvir a resposta de vocês. Então, Mauritia flexuosa LF, ok? 4. Em que tipo de lugar o buritizeiro cresce? Então, o texto ele trouxe a informação que o buritizeiro ele cresce em um lugar específico. Que tipo de lugar é esse? Quero ver quem foi que prestou atenção. Vamos lá? Então, essa palmeira prefere as áreas alagadas, igapós, beira de igarapés e rios, onde é encontrada em grandes concentrações. Muito bem, perfeito. Questão 5. Em relação à distribuição geográfica, onde o buritizeiro é encontrado? Vamos lá? Na região amazônica, o norte da América do Sul, e estende-se pelo nordeste e centro-sul do Brasil. Muito bem. 6. Que partes da planta são utilizadas pelas pessoas? Então, os frutos, folhas, óleo, pecíolo e tronco são utilizados para muitos fins. 7. Que altura o buritizeiro atinge? Vocês conseguiram perceber essa informação dentro do texto? Então, de 20 a 35 metros de altura, muito alto, não é? 8. Por quais outros nomes o buriti é conhecido no Brasil? Miriti, Muriti e Buriti do Brejo. Muito bem. Agora, pessoal, faremos também uma pequena revisão do gênero textual que já estudamos, conto de suspense, ok? Então, antes da gente falar de conto de suspense, vamos falar um pouco do conto. O conto, ele é uma narrativa curta, em que o narrador, ele narra essa história, ele conta essa história através de um enredo, ok? Então, esse enredo, ele irá apresentar uma situação inicial, o desenvolvimento do texto com o problema, o clímax e, por fim, o desfecho, ok, pessoal? Então, toda essa história, ela gira em torno de um enredo. Sendo assim, há poucos personagens e poucos locais, uma vez que é uma história curta. Então, não há possibilidade de haver vários personagens, vários locais diferentes, pois é uma narrativa curta. Então, há vários tipos de contos, como os contos psicológicos, os contos de suspense, os contos de mistério, os contos de fada, dentre outros. Hoje, iremos revisar um pouquinho do conto de suspense, ok? Então, só relembrando a estrutura, a apresentação do enredo, onde há uma ambientação inicial do local onde a história aconteceu, os personagens envolvidos, o tempo, ok? O desenvolvimento dos acontecimentos, que é o desenrolar das ações que ocorrem dentro da história. Então, nesse desenvolvimento, há um desenrolar dos acontecimentos que foram apresentados na apresentação inicial do texto ou ainda de um problema que surge na história. O clímax, que é o momento do problema máximo, o momento de maior tensão da história. E, por fim, o desfecho, a conclusão, como esse problema, como essa história, como esses fatos dessa história irão se desenrolar, certo? Características. Possui um espaço delimitado, então, como a tia já falou para vocês, por ser uma narrativa curta, não é possível que essa história ocorra em vários locais, com vários personagens diferentes também, ok? Então, geralmente ela ocorre em uma floresta, em um parque, certo? Em um lago, muito bem. O tempo é marcado,
quando podemos saber quando foi que essa história ocorreu, podendo ser um tempo cronológico, quando ele segue uma linha linear dos fatos, ok? Então, com dias, horas, meses e anos, ou um tempo psicológico, é um tempo baseado conforme a imaginação do narrador ou dos personagens envolvidos. O narrador pode ser um narrador observador, que ele conta a história, mas ele não participa dessa história, então ele conta a mesma em terceira pessoa. Um narrador personagem, que ao mesmo tempo ele conta a história e participa da mesma. Ou um narrador onisciente, que conhece as pessoas, os locais e toda a história envolvida naquela narrativa, certo? O enredo pode ser linear, seguindo uma sequência lógica dos fatos, com início, meio e fim, como a tia já mostrou para vocês. O início, uma apresentação inicial do local, dos personagens envolvidos, do tempo. O meio, que é o desenvolvimento, há um desenrolar das ações que irão ocorrer na história com base na apresentação inicial ou ainda no problema que irá ocorrer na história. O clímax, que é aquele momento de maior tensão, e o desfecho, que é como essa história irá se desenrolar, como esse problema será resolvido, ok? Então, esse é um enredo linear, mas também esse enredo pode ser não linear, quando a história já começa lá do final, ou então do problema, e depois que vamos entender como foi que se desencadearam aqueles fatos, ok? Então, vocês lembram da regrinha do pente que a tia ensinou para vocês quando estudamos esse gênero a primeira vez? Então, para vocês relembrarem os elementos da narrativa, basta vocês lembrarem que o P são os personagens, o E o enredo, com início, meio e fim, o N de narrador, certo? Que vimos que pode ser o narrador observador, o narrador personagem, o narrador onisciente. O T de tempo, que vimos aqui que pode ser um tempo marcado, sendo cronológico ou psicológico. Ou ainda um tempo indeterminado, quando não sabemos ao certo quando aquela história aconteceu, certo? Quando eu digo era uma vez, mas que vez foi essa? Um certo dia, mas que dia foi esse? E por fim o espaço, que é o local onde essa história ocorreu, ok? Então, todo mundo lembrou direitinho? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Maravilha! Então, agora vamos falar mais especificamente do conto de suspense, ok? Que é um gênero que ele se desenvolve em torno de um mistério. Então, só relembrando, olha aqui a cara da tia assustada. Possui o objetivo de entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc. Então, é um texto que mexe com as emoções do leitor. Incerteza e expectativa diante dos acontecimentos. Então, o autor, ele utiliza esse recurso para prender a atenção do leitor, para gerar aquele suspense, ok? Como o próprio nome já diz, conto de suspense. Então, tudo isso ele vai desenrolando esses fatos por meio de notícias, decisões, revelações surpreendentes. E ele pode ser construído pela ação realizada, pelo ritmo em que se desenvolvem os fatos ou pelas características dos personagens. Então, para o suspense é preciso deixar de revelar alguns fatos e retardar os seus desfechos, para o leitor ficar curioso, mas como será que essa história irá terminar? Então, o autor, geralmente, ele adia um pouco o desfecho, como irá terminar essa história, justamente para prender a atenção de quem está lendo, ok? Para gerar essa expectativa em torno dessa narrativa. Detalhar a descrição das cenas para o leitor poder visualizar bem, imaginar como era o local onde essa história aconteceu, despertando ainda mais a imaginação. Detalhar as reações dos personagens da mesma maneira, para o leitor conseguir utilizar a imaginação para imaginar a reação de cada personagem dentro daquele contexto. Omitir informações, ok? Justamente para gerar esse suspense, essa expectativa do leitor diante da leitura do texto. E o público-alvo, pessoas que se interessam por histórias que causam fortes emoções, como medo e susto. Então, vocês se interessam por contos de suspense? Então, vamos ver agora um exemplo. Complete as lacunas com as palavras ou expressões do quadro, acrescentando emoções e sentimentos a ele, certo? Então, como a tia já disse, um conto de suspense, ele busca justamente mexer com as emoções do leitor, como medo, susto,
ok? Então, aqui a tia vai apresentar algumas palavras para vocês que a gente vai colocar no texto, conferindo mais emoção ao mesmo, certo? Então, vamos relembrar as palavras: raro, de muita delicadeza, extasiados, inesquecível, temida, maravilhados, inconfundível e magnífico. Então, vamos lá? Foi uma cena... Qual palavrinha se encaixaria aqui? Vamos lá? De muita delicadeza. Entramos no quintal vagarosamente e para não espantar nenhuma nem outra, mas ficamos extasiados. Desmentindo o dito popular, vivem como cão e gato, a visão era inesquecível. Dentro da casinha, deitados, estavam a temida Doberman preta, de dentes afiados, espalhada no chão, e a gatinha vira-lata toda branquinha com sua orelha cinza, inconfundível, mamando em uma das tetas da outra como filhote. Ponto final, certo? Não se mexiam como em um magnífico espetáculo a não ser modificado. Restou-nos ficar ali, maravilhados, contemplando aquele raro momento de satisfação, certo? Então, vocês viram como essas palavras, elas conferiram ao texto mais emoção? Então, vamos ler novamente para ver como foi que ficou? Foi uma cena de muita delicadeza. Entramos no quintal vagarosamente para não espantar nenhuma nem outra, mas ficamos extasiados. Desmentindo o dito popular, vivem como cão e gato. Então, é uma expressão que foi utilizada entre aspas, por quê? Porque é uma citação de um ditado popular, ok? A visão era inesquecível. Dentro da casinha, deitados, estava a temida Doberman preta, de dentes afiados, espalhada no chão, e a gatinha vira-lata toda branquinha com sua orelha cinza inconfundível, mamando em uma das tetas da outra como filhote. Não se mexiam como em um magnífico espetáculo a não ser modificado. Restou-nos ficar ali maravilhados, contemplando aquele raro momento de satisfação. Então, vocês estão vendo que em textos como esse, palavras, adjetivos, eles conferem mais emoção ao texto, ok? Bem como o emprego de sinais de pontuação. Então, todo mundo entendeu direitinho? Então, agora, pessoal, a tia vai dar um tempinho para vocês irem beber uma água e ir ao banheiro e já já voltamos para o nosso segundo momento da nossa aula de hoje, combinado? Então, não saiam daí e até já!